Amém, igreja? Amém. Vocês, louvado seja o nome do Senhor. Quem vem com fé esta noite para ouvir a palavra do Senhor. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe ela? Abra ela em 1 Reis. Sem perda de tempo. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Vocês que estão nos acompanhando, fique conosco até o final. Deus vai falar com você. Encontraram aí, igreja? 1 Reis 19. 1 Reis 19, versículo 4. E diz assim: ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai soberano, todo-poderoso, Pai santo e Pai amado, Pai, estamos aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, Pai. Ó Pai, faça-se a Sua vontade nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai. Neste momento, Pai, que o Senhor cresça, Pai, e nós diminuamos, Pai. Que o Espírito Santo, Pai, venha direcionar, venha conduzir, Pai, esta reunião, esse culto, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a igreja poder tomar seus assentos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Os obreiros, se quiserem se assentar, tomar os seus assentos, fiquem à vontade. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Eu gostaria que você focasse muito no que vai ser lido, no que vai ser ouvido e falado, porque eu creio que Deus ele vai falar muito aos nossos corações. Deus tem uma resposta para mim e para você nesta noite. Quem crê? Amém? Nós acabamos de ler um começo, um meio, porque o começo, quando a gente se fala de começo, às vezes as pessoas denominam que no começo a dificuldade é muito grande, no início a dificuldade, mas eu já tenho um pensamento meio que contrário. Eu vejo que no começo, quando a gente está naquele anseio do primeiro amor, quando a gente está naquele desejo, naquela vontade, naquela fé, quem está vivendo esse momento? Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Que a gente não vê impedimento para nada, que a gente não vê dificuldade alguma. Até mesmo em certos momentos a gente para e pensa: será que eu estou ficando doido? Eu só penso em Deus. Eu penso em Deus a hora que eu acordo. Eu penso em Deus em todos os momentos, em todos os minutos, segundos. Essa fase é maravilhosa. Essa fase é muito, muito especial na nossa vida. E se a gente parar, analisar, a gente nunca deixa acabar esse momento, essa fase do primeiro amor. Mas o que acontece? Lá, um profeta Abacuque, lá no livro de Abacuque 3, versículo 2, lá ele vai nos narrar assim, ó: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Porque eu vejo que a dificuldade, quando ela chega no meio, é muito difícil. E aqui nós acabamos de ler um pedaço da história do meio, da trajetória de um grande homem de Deus, de um grande profeta de Deus. Quem conhece Elias? Quem já ouviu falar sobre Elias? Quando a gente analisa os pontos biblicamente, iniciando aqui um pouco mais atrás, sobre os feitos de Elias. Elias foi um profeta muito usado por Deus, que ele teve a capacidade de dizer assim, ó: sobre a minha palavra não vai chover.
3 anos e meio. Aqui no capítulo anterior, ele diz assim, ó, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus, para ele dizer assim, senão segundo a minha palavra. E ele disse, e se cumpriu, não choveu. Passou-se o tempo e não caiu uma gota de água. E aí, o que aconteceu? Esse grande profeta de Deus foi usado tremendamente, foi usado constantemente pelas mãos de Deus. E aí passou-se o tempo. Se a gente for conduzido pela palavra, a gente vai ver que até os corvos levou alimento para esse profeta de Deus, esse homem de Deus. Imagina só, irmãos, ser sustentado por corvos, Deus enviar uma ordem. Imagina o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus, o tamanho da conexão que ele tinha com Deus. Esse mesmo profeta, tão usado por Deus, foi um que disse assim, ó, foi um que ele desafiou praticamente 850 profetas de Baal. A Bíblia fala 450 de um e 400 de outro. E ele chamou um desafio. Ele falou, então vocês invocam o nome do seu Deus. Invoca o nome do seu Deus. Eu vou invocar o nome do Senhor dos Exércitos. Só o Senhor é Deus. Um homem tremendamente usado, que tinha a plena convicção de que só o Senhor era Deus. E aí ele fez um desafio com esses profetas. E ele foi lá, consertou o altar. E ele foi lá, estendeu a sua oferta, cortou o bezerro. E ele só ficava olhando. E os profetas de Baal se cortando, se retalhando. E ele até de lá, cadê o seu Deus? Pai, cadê o seu Deus? Se corta. E os profetas se retalhavam, se cortavam. E ele lá. E aí passou-se o tempo. Aí ele falou, não, agora é minha vez. Consertou o altar, restaurou o altar. E para ficar mais difícil ainda, ele mandou jogar água. Ele jogou água. Então ele orou. Ele orou ao Senhor, Deus dos exércitos, Senhor, o Deus que nós servimos. E o que aconteceu? Desceu fogo do céu. E o fogo lambeu a oferta, lambeu o altar. E a Bíblia nos narra. E ele desafiou. E ele venceu. E automaticamente, pelas mãos de Elias, esses profetas foram derrotados, foram eliminados. Esse é o lado bom da história. Esse é o lado positivo, é o lado que todo mundo quer. É o lado a qual eu e você, quando às vezes não sei o momento da sua caminhada, não sei que momento você vive, às vezes você pode estar nesse primeiro amor, às vezes você pode estar no meio da caminhada, mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Ainda não é o fim, suporte essa fase que você está vivendo. Irmão, mas eu não tenho força. Deus te sustenta. Irmão, mas eu não consigo. Mas Deus consegue. Deus pode todas as coisas. Para o Senhor nada é impossível. Se eu e você não entender que para Deus nada é impossível, irmão, mas é tão difícil. Sim. Quem nunca chegou no momento para dizer assim, ó, já basta ao Senhor. Já basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Foi esse mesmo. Agora sim, agora nós conseguimos entrar na mensagem. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para cá. Foque aqui. Foque no que Deus vai falar com você.
ó, já basta, ó Senhor. É aquele mesmo, aquele homem que automaticamente foi conhecido. Imagina o nome do profeta como foi exaltado. Ah, esse é o homem de Deus. Ah, esse é o santo homem de Deus. Mas e agora? E agora? Passou-se 3 anos e meio. Aí, 3 anos e meio de perseguição por causa de uma abençoada que falou assim, ó, até então, até o dia, até a hora, se a vida dele não estiver como a dos profetas, que ele, a todos os profetas a espada que ele mataram, por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra ele fugiu. E aí passou-se os anos, às vezes a gente lê assim, mas esse período foi 3 anos e meio. Imagina só, irmão, 3 anos e meio você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou te matar. Imagina só o tanto que esse profeta de Deus, aquele homem de Deus, aquele que orou, desceu o fogo do céu, aquele que orava e o morto era ressuscitado, aquele que orava para não chover, não chovia, aquele mesmo que orava para chover, chovia. E a Bíblia relata que ele era um ser humano, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias era sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Ele era um ser humano. Repita comigo. Ser humano. Mas e aí, então, irmão, o que acontece? Ô, irmão, às vezes a gente está vivendo momentos, vivendo fatos. Às vezes a gente olha para trás, a gente sabe, a gente viveu, a gente já experimentou. Aí a gente olha para Deus, quem de nós nunca disse assim, oh meu Deus, me leva daqui, eu não suporto mais. Eu não suporto mais essa fase, esse momento que eu estou vivendo. Eu quero morrer. Quem de nós um dia nunca saiu uma palavra dessa da nossa boca? Eu não aguento mais. E olha o que esse profeta, esse mesmo homem de Deus disse: já basta, ó Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Esse momento de confusão mental que às vezes nós ficamos tão atordoados. É dificuldade na família, é dificuldade no trabalho, é dificuldade na direita, na esquerda, de todos os lados. Mas e agora? E agora? E agora? E agora que Deus tem uma palavra para você. Ainda a sua missão não acabou. Ainda a sua missão não acabou. Até a sua missão se concretizar, Deus vai enviar até anjos. Deus envia anjos. Olha o que Deus fez. E deitou-se e dormiu debaixo de um pé de zinho. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e disse-lhe: levanta e come. A palavra de Deus para você é: levanta e come. Olha para o alto, olha para o socorro, olha para os céus, olha para quem te prometeu. A promessa está em pé. A sua missão aqui ainda não acabou. Até a sua missão se concluir aqui na terra, irmão. Não adianta, você quer parar, você não quer fazer, mas Deus te chamou com um objetivo e com um propósito. Enquanto a sua missão não acabar, não adianta olhar para a esquerda, olhar para a direita, nem for um anzol que Deus tiver que te jogar e te puxar e levar. Sabe por quê? Porque quem prometeu foi Ele. A última palavra vem dele, não vem nossa. Nem que eu vou enviar um anjo, Deus envia um anjo com pão cozido e com água. E olha o que acontece. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Tem momentos na nossa vida. Às vezes a gente pega aquela semana, aí a gente vem para a igreja, ouve uma palavra de Deus, e aquilo entra dentro da gente que cria um renovo, que nos renova.
Aí nós caminhamos mais ou menos, aí mais dificuldade, mais pancada, mais paulada, de todos os lados. Às vezes é mentira de um lado, às vezes é tribulação do outro, é tempestade. E quando vem tudo ao mesmo tempo, confusão mental. Olha a confusão mental que Elias estava. Imagina só, Jezabel falou que ia matar ele. Aí ele fugiu para não morrer. Aí depois ele pede para Deus morrer. Imagina só Deus olhando, mas se ele queria morrer, era só ele ter ficado lá. Jezabel ia fazer o trabalho. Imagina só a confusão mental. Às vezes nós temos momentos na nossa vida que a gente não sabe nem o que a gente quer. Por isso eu digo para você, todos os momentos de crise, de aflição, de cansaço físico, emocional, não faça a tua vontade. Todas as vezes que você fazer a tua vontade, a tendência de dar cada vez mais errado é muito grande. A tendência de você se distrair pelo caminho é muito grande. Então, não, mas eu só vou parar um tempo, né? Ô irmão, olha para o alto, olha para o socorro, olha para a palavra de Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê outro quadro, Moisés. Moisés passou um momento da vida dele que o fardo do povo estava sobre ele. Mas quando você olha para o alto, olha para o socorro que vem do Senhor, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Sabe o que Deus aconselhou Moisés? Fica lá em Números. Deus falou assim, levanta 70. Levanta 70. Esses 70 vocês põem para te auxiliar. Põe um de cabeça de cada tribo para te auxiliar. E aí o fardo vai ficar mais leve. Quando a gente divide o fardo com as pessoas realmente que querem nos ajudar, o fardo fica mais leve. Irmão, quando a gente olha e toma decisões erradas, Esaú, num momento de cansaço, ele tomou uma decisão errada, ele vendeu a primogenitura por um prato. Decisão errada. Então, querido, principalmente nos momentos de crise e aflição, de cansaço emocional, espiritual, confusão mental, procure a resposta naquilo que vai te orientar verdadeiramente. Procure a resposta que vem de Deus, que vem do alto. Procure a pessoa certa que vai resolver o problema. E sabe quem é essa pessoa? É aquele lá, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Então, querido, no momento mais difícil da nossa vida, a gente tem que olhar para Ele. E sabe o que justamente a gente faz? Jesus Cristo, Ele fala assim, vinde a mim, não se afaste de mim. Jesus fala assim, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É Jesus que alivia o seu cansaço, é Jesus que te dá a paz, é Jesus que tira essa angústia, é Jesus que tira essa aflição do coração, é Jesus que preenche esse vazio do coração. É só Ele. E tem momentos da nossa vida que nem anjo vai resolver. Deus enviou anjo, primeira vez, vai lá, dá um recado para o meu servo que ainda não acabou. A missão dele aqui ainda não acabou. Manda ele comer, se alimentar, que o caminho ainda é longo. A sua missão aqui ainda não acabou. Até mesmo você que até pediu uma resposta para Deus. Oh, aleluia. A sua missão ainda não acabou. E vocês acham que Deus alivia? Deus fica massageando ela? Nada lindo não. E
E aí, o que acontece então, irmão? E aí, Elias comeu, bebeu, e aí ele prosseguiu, tornou a deitar-se, caminhou, e ele caminhou, levantou-se, pois, e comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E aí, irmão? Final feliz? Fim da história? Não. É esses momentos, essas fases. É fase da nossa vida que a gente vai ter que suportar. Então suporte essa fase, esse momento que você está vivendo. Não é de morte, não é de deserto, não é para se morar. É assim. Aprendi sempre. Deserto não é para se morar. Deserto, irmão, é uma faculdade. Uma vez o pastor falou algo aqui que tão interessante. Ele falou assim que ele fez a faculdade do deserto. Essa daí é forte, né? Faculdade do deserto. A maioria de nós temos que aprender. E deserto é lugar de aprendizado. Você está vivendo essa fase, todas as coisas cooperam para o bem. Algo de bom você tem que tirar dessa situação. Algo de bom você tem que tirar dessa situação. Às vezes esse momento mau, esse momento difícil, essa tribulação, essa ferida que está, quando ela for cicatrizada, você vai ajudar as pessoas. Como você vai ter autoridade para ajudar alguém se você não venceu? Ah, irmão, mas eu estou com um problema no meu casamento. Ah, irmão, eu estou com um problema na minha área de saúde. Irmão, como que eu vou falar para você que Deus cura se eu nunca vi Ele curar? Como que eu vou falar para você que Deus transforma se eu nunca fui transformado? Transformação. Transformação, primeiro pilar de Jesus. Jesus ele trabalha com transformação, mas às vezes nós só precisamos de um processo. Jesus ele transforma a água em vinho, é milagre. E se você precisa de um milagre nessa noite, você está no lugar certo. Glória a Deus. Porque Jesus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas às vezes é só um processo. Uva se transformar em vinho é processo, não é milagre. Às vezes é só um processo. Ah, irmão, mas eu tenho que absorver, eu tenho que ter mais fé. Então, se aprofunda mais, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu estou tão desanimado, então levanta. Qual foi a palavra do início do culto? Quem lembra? Não lembra mais nada? Josué? Se põe de pé. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Todos os dias Deus nos repete essa palavra. Deus nos confirma nos nossos corações que Ele é conosco todos os dias. Se coloca de pé. Se coloca de pé. A palavra diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E tem momentos da nossa vida que a gente entra no vale, a gente passa situações, a gente vence aqui e a gente entra em outra ali. E aí o próprio Deus vai ao teu encontro. Porque você, não sei se você já viveu momentos assim, às vezes a gente vem, mas nem o pastor, nem aquela palavra de ânimo, nem os irmãos obreiros, os irmãos vai lá, mas nem isso está funcionando, nem isso está resolvendo. Tem momentos, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai te visitar, o próprio Deus vai lá na caverna, o próprio Deus vai te levantar. E você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Deus vai falar assim, como Ele falou para Elias. Olha o que Ele disse: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Quem que mandou você entrar nessa caverna? Ainda não é o seu tempo, ainda não é a sua hora, ainda o caminho é muito longo. Então levanta sua cabeça e dá a volta por cima. Eu sou contigo. Todos os dias Deus nos diz: eu sou contigo. E a gente tem que aprender a esperar no Senhor. A gente às vezes tem que parar com essa teimosia. Sabe por que a gente entra em crise?
Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Porque quando a gente coloca em prática tudo aquilo que ouvimos de Deus, irmão, você pode ter certeza que não tem momento ruim, não tem dificuldade. Lembra lá do começo, lembra lá do primeiro amor, lembra lá, estou cansado. Ô irmão, está cansado? Mesmo assim vai. Irmão, estou com sono, mas mesmo assim ia. Não valeu a pena? A prova disso é que você está sentado aqui. A prova disso é que Deus permitiu, com a grande misericórdia dele, que você estivesse aqui nesta noite. Isso é uma grande prova de que Deus nos ama. Deus nos ama. Muitos de nós aqui já eram para ter perecido. Muitos de nós já eram para ter perecido. Muitos da nossa casa já eram para ter perecido. Mas por que então, irmão? Por causa das orações. Por causa das orações. Às vezes você não sabe, mas tem pessoas que mesmo você não sabendo orava por você. Não sei se já aconteceu com alguns irmãos, mas passou-se o tempo, aí depois você conheceu a igreja, conheceu a Cristo, aí você descobriu que tal pessoa orava por você. Acontece muito isso. Às vezes tem pessoas orando pela gente, estão fazendo campanha, fazendo propósito, com o seu nome no envelope, com o seu nome no caderno, com o seu nome no monte, dobrando os seus joelhos todos os dias. E às vezes nós nem sabemos, e às vezes nós lá, quando nós estávamos no mundo. E aí passou-se o tempo e a gente começa a descobrir. Ô irmão, tal pessoa orava por você. Ô irmão, isso aí é tão gratificante. Porque a gente foi alcançado pelo poder da oração. Por isso que a gente nunca pode desistir do nosso propósito de oração. De orar pelos outros, de orar pela família. A gente tem que colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Tiago fala assim, sede praticantes, não somente ouvintes, porque eu tenho certeza, se você pegar a palavra de Deus, se você ouve todos os cultos, se você ouve quando você faz o seu devocional na sua casa, quando você tem aquele tempo de comunhão com Deus, se você absorver aquilo lá e colocar em prática na sua vida, você pode ter certeza que o mal não vai prevalecer na sua vida. Pode ter certeza que macumba não vai prevalecer na sua vida. Tempo difícil, irmão. Todos nós passamos. Quem aqui nunca passou um momento difícil? E às vezes você pode estar aqui até passando o pior momento da sua vida. Mas vai passar. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é que essa fase vai passar. E aí o próprio Deus vai lá e diz: que faz aqui, Elias? Aí ele começa: ô Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida. Deus é tão maravilhoso. E aí ele conduz essa conversa. Às vezes nós estamos tão ressentidos, que às vezes nós olhamos para Deus, às vezes nós somos tão vitimistas. Às vezes a situação é pequenininha e às vezes a gente cria e Deus olha lá de cima e fica observando. E Elias chorando daqui, chorando dali. E olha o que Deus diz para ele mais à frente aqui, Também, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não bocejou. E Elias falando: todos me abandonou, só eu fiquei sozinho. E olha o que Deus diz para ele: eu fiz ficar 7.000 que não se dobraram, então você volte e cumpra a sua missão até o fim, que ainda não é o tempo.
Ainda não acabou aquilo que você tem que fazer. Então, queridos, às vezes a gente quer fugir da vontade do Senhor. Mas eu digo para você, nem que for para Deus enviar uma tempestade, nem que for para você descer no fundo do oceano, nem que for para você pegar uma carona de grande peixe, mas se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus te escolheu, você pode ter certeza que nem que for lá no fundo do oceano, nem que Ele tenha que te fisgar, nem que Ele tenha que te trazer, mas que você vai cumprir a vontade de Deus, mesmo chorando, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, você pode ter certeza que você vai. Sansão, ele tinha um chamado lindo. Sansão, ele foi escolhido desde o ventre, mas por causa das suas escolhas, por causa das escolhas ruins, teve consequências gravíssimas. Mas lá no fim, ele cumpriu. Lá no fim, a palavra diz que ele matou mais do que em vida. E ele cumpriu o propósito do Senhor. Ele cumpriu, mas com os olhos furados, humilhado e além. E Deus não queria isso. Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Basta a gente obedecer, ouvir a palavra do Senhor. Deus é contigo em todos os dias, em todas as fases. E ainda não acabou sua missão. Um profeta que não experimentou a morte física, um profeta que foi carregado aos céus, é esse que nós estamos falando lá no fim. Então, o meio não é o fim, o meio é uma caminhada para você cumprir a sua missão. Então, a palavra de Deus para a sua vida é que Deus é contigo. Não desista, não abandone, suporte essa fase. Vá até o fim, cumpra o seu chamado. Ainda tem muitas pessoas, às vezes a gente pensa que não, mas o propósito de oração, o propósito de estender as mãos para uma simples pessoa ir na rua, meu irmão, a obra de Deus, sabe onde é? É aí fora. Adorar a Deus no culto, maravilhoso, lindo, muito bom. Muito bom. A Bíblia fala assim que Davi, ele tinha prazer em estar na casa do Senhor. Ele diz assim, quem se lembra? Alegrei quando me disseram. A casa de Deus, ela tem uma paz, tem uma tranquilidade. Você se sente bem. Você está do lado de pessoas que buscam a Deus. Muito bom, maravilhoso, essencial para as nossas vidas. Mas Deus, Ele tem uma grande missão para você, sabe na onde? Lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá na sua casa, aonde você estiver. Aonde você estiver, Deus tem uma obra para você. Aonde você estiver, Deus pode te usar. Então entenda, querido. Entenda que a obra de Deus, ela é muito importante na nossa vida. É tão gratificante fazer a obra de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, vai ser um mar de rosas. Vai não. Não vai ser um mar de rosas. Mas eu tenho certeza que quando você olha para trás e vê aquela vida que você levava, você não quer voltar. Eu não tenho a certeza absoluta que você não quer voltar. Quando eu olho para aquela vida que eu levava de vício, de vida, de coisa errada, irmão, por mais difícil que seja, as lutas é grande? Sim. E Jesus não escondeu de ninguém. Ele disse assim, no mundo vocês terão aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se Cristo vive em mim, você vai vencer também. Aprende a declarar, Cristo vive em mim. Cristo falou assim, eu venci. E eu estarei contigo até o último dia. Escola de pé. Glória a Deus.
Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os caminhos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levar. olha Deus falando para você, ó. Não te colocar não, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou me dizer que vai acontecer. Deus mandou me falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos que filha, você está aqui, mas Deus falou assim: esse aí eu vou levar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cuida de você. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai Glória a Deus, irmãos. Amém? Agora eu gostaria que você olhasse para o seu lado e falasse assim, ó, cadê aquela pessoa de fibra? Cadê aquela pessoa de fé, aquela mulher de fé, aquele varão de fé, de oração? Ele está aí ainda? Ele está aí ainda. Ainda não acabou. E a palavra do Senhor diz assim, ó, aí em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aquele que espera no Senhor, Ele renova as suas forças neste momento. Vem para cá, presbítero, vamos lá. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai te visitar neste momento. Se você